Olá a todos e a todas. Vamos conversar um pouquinho sobre o estudante com altas habilidades superdotação frente à educação inclusiva. Então, são considerados estudantes superdotados e talentosos os que apresentam notável desempenho ou elevada potencialidade em qualquer das seguintes aspectos, das seguintes áreas, que poderão ser isolados ou combinados. Então, o primeiro ponto é qual? A capacidade intelectual geral. Então, quando estamos frente ao estudante com altas habilidades, temos que ter um cuidado tal qual como as outras áreas. Por quê? Porque existem muitos mitos dentro dessa área que nós temos que deixar para trás. Como um olhar que aluno com altas habilidades, aquele nosso aluno gênio, é o nosso aluno 10 em tudo. E não é este pensamento. Nós seguimos, nosso país, segue muito os estudos de Resulin, onde eles trazem os 3 anéis, que a gente sempre diz, olhar o sujeito com altas habilidades e analisar ele nos 3 anéis, que é a criatividade, a liderança e a capacidade intelectual. Então, unindo esses 3 anéis, nós temos o quê? Como que está essa capacidade intelectual do nosso estudante? Em que área que eu estou percebendo que ele está se destacando mais? A aptidão acadêmica específica. Então, o forte dele, digamos, está em matemática. Puxa, mas ele vai bem em matemática, mas não vai em física. Não, não é o mesmo princípio. Pode estar no mesmo bloco de disciplina, mas as conexões são diferentes. Agora eu posso ter um aluno que realmente a habilidade dele é nas áreas das exatas. Então, tudo que envolve cálculos e envolve o raciocínio lógico matemático, ele vai muito bem. Mas pode chegar lá na área de humanas, ele não é aquele aluno. Ele pode ser, às vezes, até pouco abaixo da média, aonde ele precisa de um apoio para se desenvolver. E um pensamento criador produtivo. Então, sempre eles vêm com ideias um pouco mais à frente dos demais colegas da sala de aula. Outro fator que não pode ser ignorado neste processo, que ao aluno com altas habilidades, muitos traz também um grande desenvolvimento, apresento muito a questão também da hiperatividade junto, porque eles devido à ansiedade que vai se desenvolvendo. Ele tem aquela ânsia, ele necessita de um saber a mais, vai se desenvolvendo, chega um momento na aula que ele não consegue parar. Os 50 minutos sentado, tem que estar andando, tem que estar perguntando, e às vezes se confunde. É aquele aluno bagunceiro, mas não é. Então, este cuidado na área que tem que ter. Outro ponto, que também altas habilidades, chega-se aos 2 pontos, o agito e aquele quietinho que se fecha no mundo dele. Não se relaciona, que daí muitos até confundem. Como ele está lá no mundo dele. Acho que eu tenho um autista na sala. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Começamos a levantar hipóteses e quando vamos mesmo em busca de saber quem é aquele aluno, está lá no laudo. Tem os seus indicativos, o seu QI, acima da média para a sua idade. Outros veem acima da média superior para a sua idade. Apresenta seu coeficiente de inteligência, o QI, de acordo com os testes formais, 140. Então estourou, um QI 140, só que daí na área emocional ele está comprometido. E quando o aluno, estudante com altas habilidades, ele, vamos dizer entre aspas, fica esquecido, ele tem uma tendência a cair à depressão. Automaticamente, muitos trazem no seu histórico
pautas de tentar um suicídio. Porque ele vai ficando deprimindo, ele vai se fechando, se isolando do mundo. Por que acontece isso? Ele vai se fechando porque ele olha seus pares e vê que não consegue, não tem alguém que se relacione com ele, tendo a pensar. E isso já temos pesquisa mostrando isso. Eu venho também dessa realidade do cotidiano de estar frente a estudantes com altas habilidades, que é o que a gente mais ouve desses estudantes é o quê? Eu me sinto isolado, parece que o que eu falo sou de outro mundo, dá a impressão que eu sou um ET, dá a impressão que eu não estou ali. Então nós, professores, temos que chegar até esse aluno. Percebi que estou dando lá o meu conteúdo falando de Revolução Francesa. Então, cada um de nós, educadores, sabemos, puxa, até aquele aluno que não tem nenhuma dificuldade, nenhuma deficiência, até aqui ele domina o conteúdo. Começou a ultrapassar daquilo que estamos acostumados a perceber em toda a nossa trajetória na ação pedagógica, tem algo a mais nesse aluno. Olha as perguntas que está fazendo, olha o que ele está trazendo, olha as contribuições. E tem situações que isso é olhado como desafio. Ele é um aluno petulante, ele é arrogante, ele é isso. Então, a área de altas habilidades é uma área realmente muito delicada. Por quê? Se eu penso no aluno surdo, eu sei o que eu tenho que planejar ali para ele. Surdo puro. Agora, eu tenho o meu aluno surdo e altas habilidades, ele apresentando as duas situações, o meu olhar terá que ser muito maior a ele. Porque como que eu vou ajudar ele a enriquecer um currículo, reconhecer esse conhecimento dele, se eu não fizer uma parceria, que eu lá vou bater na porta, que eu sei que ele precisa da Libras, que é a primeira, que é a língua natural dele. Então, a situação nessas áreas, frente à educação inclusiva, exige de nós, profissionais da educação, uma atenção muito grande. Características básicas que podem ser observadas na sala de aula para o trabalho pedagógico. Precocidade, gosto e nível elevado de leitura, interesses variados e muito diferenciados. É aquele aluno que até chega lá na aula de educação física, muitas vezes o professor quer trabalhar, digamos, na área esportiva, ele olha, prefere um jogo de mesa. Professor, não tem xadrez? Por quê? Porque são jogos, ele gosta de ações estratégicas, desafiadoras. Então, no meu planejamento, se eu percebo que eu tenho aluno desta área, eu vou preparar as minhas atividades normalmente, como para qualquer outro aluno, igualzinho, posso dar, mas junto eu trago um complemento, sempre desafios. Um desafio de lógica, se a área dele foi de lógica, se é na área das linguagens específicas em língua portuguesa, então vamos enriquecer o currículo. Então, ele adora isso, vamos pegar uns desafios na área da literatura, conversar, tá trazendo a ele, enriquecendo ele, sentindo. E do meio dessa literatura, se eu sei que ele é dessa área e lá na área de exatas ele está baixo, por meio dessa literatura que ele gosta, eu vou puxar a matemática. De que forma? Puxa, você já leu sobre a história da matemática? Você viu quantos historiadores você percebeu? Você já viu alguma obra, como falasse, como era a matemática na China, como foi no Japão, as contribuições da África, enfim, de todos. Você vai aguçando nele essa curiosidade, sem nós estarmos forçando, quando ele vê, ele está inserido dentro dos conteúdos de matemática e passando a dificuldade dele. Porque pegamos pelo qual viés? Pela habilidade dele, pelo aquele gosto. Então, eu, enquanto professor daí de matemática, faço a parceria com o nosso professor de língua portuguesa, devido à literatura, tudo que ele possa me trazer, e nesse caminho eu vou procurar. Eu vou trabalhar a equação do segundo grau, vou buscar o histórico da equação. Por quê? Se ele não é da área de exato, para ele não importa eu chegar lá no quadro e colocar a fórmula.
Para ele aquilo é vazio, não tem significado nenhum para ele. Ele vai olhar, vai estar olhando para o quadro, mas o pensamento dele pode estar lá. Puxa, eu quero terminar de ler o meu livro de Machado de Assis sobre o Guarani. Por quê? Porque isso dá satisfação a ele. Então, se eu vou falar da equação lá do segundo grau, eu vou trazer esse histórico. Como que surgiu a equação? Quem que estudou? E aí ele ainda digo, olha, você poderia me ajudar na aula a fazer uma pesquisa a mais sobre este matemático, porque este matemático que está relacionado com esse conteúdo, foi ele que fez os primeiros estudos. Então, é realmente um trabalho colaborativo. Capacidade de liderança. Então, aqui nós temos também que cuidar, enquanto educador. Como são rápidos em estratégias, então eu tenho que aproveitar isso com um olhar positivo. Você não vai ser aquele aluno que realmente vai estar lá na sala, vai se isolar, mas vai ter muitas estratégias que pode ir canalizando para o negativo. Que nós sabemos que ao entorno dos muros da nossa instituição escolar está muito fácil o acesso às situações negativas, a esse mundo escuro que tanto lutamos dentro da escola para vencê-lo. E para eles, como estratégia, nossa, é muito fácil. Momentos que até para nós podemos ter a dúvida, puxa, como que entrou essa, vamos dizer, essa pequena boleta de droga aqui dentro da escola? Quando a gente vai pesquisar, vamos indo, a gente chega onde foi. Quem criou aquela estratégia? Se nós pararmos, fazer uma análise da nossa situação nacional frente aos grandes roubos estratégicos que teve, quem que sempre está por trás? É alguém que domina muito bem estratégia, passa período dedicando-se, estudando ali, canalizando e consegue fazer estratégias enormes. A escola não pode fechar o olho para isto. Se eu estou falando em formar o cidadão para um mundo, para a sociedade, para um ser transformador, então vamos aproveitar esse aluno, trazer ele para perto de nós, ele se sentir valorizado. Por que não desafiar ele? Olha, nós temos aqui o seu colega que é cego, que estratégia, que jogo será que você acha que podemos trazer para ajudar ele? Mas agora com a tecnologia, fazer esses pares, onde ele se perceba enquanto sujeito no processo. Eles têm uma boa capacidade psicomotora, elevada capacidade de observação. Então, o cuidado pedagógico que temos que ter. Então, nós não podemos dar respostas evasivas. Vamos registrar o nosso conteúdo no quadro, temos certeza que nós estamos colocando. E sempre, se eu percebi que eu tenho que trabalhar, eu tenho que dizer da fonte da onde eu estou trazendo. Então, se eu estou trabalhando lá, digamos, dentro da língua portuguesa, a questão gramatical, vou ter que dizer qual foi a fonte que eu estou me baseando para desenvolver o meu conteúdo. Porque ele vai lá verificar, vai comparar. E a partir do momento que ele pegar uma falha nossa, que omitimos ou mentimos, cai todo o nosso valor. E como ele é um líder, pode virar toda a turma contra o profissional, de chegar ao ponto até de perder, às vezes, a turma. Porque aí ele vai perseguindo, ele vai fazendo de tudo para achar erro e vai mostrando para os colegas. Ele está por trás. E os colegas que vão indo, porque ele tem capacidade de liderança. Então, esse cuidado na área é muito grande. Estou registrando o conteúdo. Se ele falou, professor, eu li numa pesquisa que hoje estão falando também de espumas verdes. Eu não vou dizer, que é isso, menino, não está no conteúdo, não. Ótimo, você leu, traz para nós. Então, a aula que vem, os primeiros minutos da nossa aula, você apresenta para a turma, que realmente eu ainda não li sobre isso. Vamos ser verdadeiros. Isso não é vergonha, porque aí ele vai perceber, puxa, o professor mesmo falou que ainda não leu, então vou levar,
vou contribuir. Liderança e gosto e preferência por jogos que exijam estratégia, como o xadrez e entre outros, como já citamos. Preferência por trabalhar ou estudar sozinhos. Independência, autonomia, senso de humor refinado. Então aqui que entra, eles passamos trabalho, vou fazer sozinho. Vamos sempre estimular. Não, que tal você ajudar aquele colega? Olha, você tem uma boa habilidade, ele é bom nisso. Se ajuntar, ele precisa de um apoio, precisa, sabe, fazer todo aquele trabalho mesmo de educação, esse trabalho mesmo pedagógico puro. Sensibilidade de estética é muito desenvolvida. Muitos são bem perfeccionistas, que vai colocar, por exemplo, um cartaz em edital, ele olha, tá meio torto, professor, temos que arrumar isso, não tá legal. Então não vamos levar isso, tomar como algo pessoal que é para nós, que ele está fazendo aquilo para nos ofender, não. É algo que está nele, que perpassa pelas estrutura cognitiva dele. A invisibilidade acarreta muitas vezes em perdas ou adormecimento de talentos e áreas de conhecimento. E também a desmotivação pelo ambiente escolar e demais aprendizagens que são ofertadas. Então, mediante a educação inclusiva, temos o nosso compromisso de estarmos atentos, observando cada educando nosso.